E se seu ex abusivo pudesse te perseguir sem que ninguém mais o visse? Só você. Ou melhor, você também não ia ver, mas você ia saber que ele tá ali. Ou no mínimo iria desconfiar. E é sobre esse filme que vamos falar hoje, de uma ameaça que você não pode ver. O Homem Invisível de 2020. Um terror psicológico que mexeu com a psicologia de todo mundo e chamou bastante atenção na época. Então vamos analisar, falar sobre curiosidades, lições do filme e no final eu falo a minha opinião, o que foi que eu achei deste filme. O Homem Invisível de 2020 é um suspense psicológico de terror dirigido por Leigh Whannell, que inventa o clássico personagem da literatura de H.G. Wells com uma abordagem moderna e intensa. A trama acompanha Cecília, interpretada por Elisabeth Moss, uma mulher que foge de um relacionamento abusivo com um cientista milionário e controlador chamado Adrian Griffith. Após sua fuga, ela descobre que Adrian aparentemente suicidou. Bom, apesar de eu ter me enrolado para poder falar essa palavra, é melhor falar ela de outro modo. Ela descobre que ele matou-se a si mesmo, entendeu? Deixando para ela uma grande herança e até mesmo uma mansão. Até esse ponto tudo bem, ela não poderia reclamar, apesar do marido dela ser tóxico. No entanto, estranhos acontecimentos começam a ocorrer e Cecília passa a acreditar que ele encontrou uma maneira de se tornar invisível para continuar atormentando-a e manipular a sua vida. O filme explora de forma intensa temas como abuso psicológico, manipulação emocional e a dificuldade que vítimas de relacionamentos abusivos enfrentam para serem acreditadas. Com uma narrativa tensa e claustrofóbica, ele combina suspense constante com comentários sociais relevantes, mantendo o espectador preso do início ao fim. A atuação de Elisabeth Moss é amplamente elogiada, transmitindo de forma convincente o desespero e a paranoia da personagem, enquanto o roteiro utiliza o conceito de invisibilidade para criar medo tanto pelo que é visto quanto pelo que é apenas sugerido. E agora vamos a algumas curiosidades do filme. Orçamento modesto, grande retorno. O filme foi produzido com um orçamento de cerca de 7 milhões de dólares, mas arrecadou mais de 144 milhões de dólares mundialmente, tornando-se um enorme sucesso. Reinvenção do Dark Universe. Inicialmente, a Universal Pictures planejava fazer um universo compartilhado de monstros clássicos, o Dark Universe, com o Johnny Depp como o Homem Invisível. Mas aí teve aquele filme horroroso da Múmia de 2017 que lascou com todo o projeto do Dark Universe. E para quem não está sabendo desse projeto, é que na época a Universal Pictures tinha essa intenção de fazer tipo um Vingadores com monstros famosos, tipo Frankenstein, talvez o Drácula, Homem Invisível, certo? Ia fazer tipo um filme que ia juntar todos eles, mas primeiro eles iam fazer filmes isolados de cada um desses personagens. Só que deu errado por causa da Múmia de 2017, que não foi nada bem nas bilheterias. Por isso, o projeto do Dark Universo foi cancelado e esse filme aqui, do Homem Invisível, foi feito de uma forma como um filme independente, sem conexão com nada. Foco no suspense psicológico. Diferente das versões anteriores, o longa não se concentra em mostrar os poderes do vilão de forma fantasiosa, mas sim no terror psicológico que ele exerce sobre a protagonista. Efeitos práticos e digitais. Muitas cenas de ação e luta entre Cecília e o Homem Invisível foram feitas com a ajuda de dublês em roupas verdes, permitindo que a interação física parecesse real antes da edição digital. Elisabeth Moss mergulhou no papel. A atriz se envolveu profundamente com o tema de abuso psicológico, estudando relatos e comportamento de vítimas para tornar sua performance mais autêntica. Suspense inspirado no silêncio. O diretor Leigh Whannell utilizou longos períodos de silêncio e enquadramentos de espaços vazios para aumentar a sensação de paranoia e deixar o público imaginando se o vilão estava presente. Essa é uma pergunta que você faz no decorrer do filme. Será se o cara realmente existe? Será se ele realmente está invisível? Ou é só uma paranoia da cabeça dela? E agora vamos às lições do filme.
Reconhecer sinais de abuso. O filme mostra como o abuso emocional e psicológico pode ser tão devastador quanto o físico e como é importante identificar esses sinais. A importância de ser acreditado. Muitas vítimas enfrentam descrença e isolamento quando denunciam abusos, e o longa reforça o impacto que o apoio das pessoas ao redor pode ter. Autonomia e força interior. A jornada de Cecília é sobre retornar ao controle da própria vida, mostrando que mesmo após traumas profundos, é possível encontrar forças para se reerguer. Nem tudo é visível. A história simboliza que, assim como o vilão é invisível, muitos abusos e sofrimentos não são aparentes para o resto do mundo, mas ainda assim são reais. Planejamento e resiliência. Cecília sobrevive e enfrenta o inimigo não apenas pela força, mas por sua inteligência e persistência. Nas avaliações, o filme foi muito bem, com uma aprovação de 91% no Rotten Tomatoes e 88% de aprovação da audiência. Todo mundo gostou, aparentemente, desse filme. E agora eu vou falar o que foi que eu achei, qual foi a minha opinião. Bom, parece um filme simples, sabe? Eu não vejo nada demais, um filme de terror, como muitos que saem todos os anos. Só que na época eu lembro que ele estava tendo uma repercussão enorme. Um novo filme de terror psicológico que estava bombando. Aí eu decidi conferir, vamos ver se é tudo isso mesmo. E eu fui assistir. A trama, o suspense, o mistério ao redor do filme é bem intrigante, é bem envolvente. Você quer saber como vai terminar tudo aquilo, porque o filme te deixa, ele entrega questões que precisam ser respondidas, sabe? Senão você vai ficar doido que nem a protagonista. A protagonista fica doida também, não sabe exatamente o que está acontecendo, e você acompanha isso junto com ela. E falando nisso, a atriz Elisabeth Moss mandou muito bem. Ela praticamente carrega o filme todo nas costas. Mas tudo bem, a trama exige isso. E é um filme também que passa toda essa lição de vítimas de abuso psicológico, físico. É um filme que trata essa mensagem até de uma forma explícita. Embora o filme não admita isso no começo, mas já vai te colocando para você sentir como fica a vítima nesse tipo de situação. Então não é um filme apenas de suspense sobre um homem que se torna invisível, mas uma metáfora poderosa sobre relacionamentos abusivos e as manipulações psicológicas que faz a vítima duvidar da própria sanidade. Porque essa mensagem também fica explícita no filme. A gente não sabe se o que ela está passando é real ou se é apenas efeitos psicológicos de um relacionamento abusivo. Mas a gente acompanha o ponto de vista dela, que seria a suposta vítima. E a história do filme é justamente um retrato da luta da vítima pela sobrevivência contra um agressor que, mesmo invisível para todos, está presente em cada detalhe da vida dela. Mas é bem interessante e muito bem dirigido o filme, e principalmente a forma que ele trabalha e traz todas essas lições. E depois de ter assistido o filme, eu posso dizer com todas as letras, ele é tudo isso mesmo. É um filme muito bom, recomendo, super recomendo, que vai deixar você intrigado e curioso do começo ao fim. E é isso, essa é a minha opinião sobre O Homem Invisível de 2020. Se gostou, deixa um aparente like aí, porque isso ajuda demais o canal. Também não deixe de comentar aqui embaixo se esse filme te sensibilizou também para as pessoas que sofrem esses tipos de abuso. Eu com certeza entendi o lado da vítima, mas é muito bom levar em consideração as muitas falsas acusações que existem por aí. Por via das dúvidas, todos merecem o benefício da dúvida. Sessão encerrada. E se tudo der certo, até o próximo vídeo. Até lá!